Sejam bem-vindos, investidores! Estou aqui hoje no meu segundo episódio do podcast. Estou recebendo aqui meu amigo, meu irmão Rafael Andrade. Seja bem-vindo, irmão. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Ele que é especialista do mercado imobiliário aqui em São Paulo. Dispensa apresentação, mas eu vou pedir para ele para falar um pouquinho da atuação dele, do conhecimento, know-how, as empresas, tudo que ele faz aqui. Boa tarde. Primeiro é um prazer estar aqui com você no seu podcast. E contar um pouquinho da minha história. Eu estou no mercado imobiliário já tem 15 anos. Tem pra caramba, né? Eu entrei por acaso no mercado imobiliário. Eu caí de paraquedas, eu tinha uma loja de roupa. Seus pais são corretores, não? Não. Caí por acaso na profissão. Eu tive uma loja de roupa, a loja de roupa fechou. Eu estava, na época, literalmente quebrado. Vendendo almoço para comprar janta. Caraca. E entrei no Amarelinho, na época tinha o Amarelinho, aquele jornal, eu entrei, vi um anúncio lá de vendas, de corretagem, fui numa entrevista, comecei trabalhando no lançamento. E é uma profissão que eu me apaixonei. Você já entrou em vendas? Já entrei em vendas, o primeiro mês eu tive já tive resultado no primeiro mês. Eu lembro que eu vendi um apartamento, eu estava numa época que eu falava, se eu ganhar R$5.000 por mês, eu tô rico. E eu entrei num plantão, eu lembro até hoje, como se fosse hoje, eu entrei num plantão que cada apartamento que você vendia, você ganhava R$7.000. Caraca. No primeiro mês que eu entrei, eu vendi um apartamento, eu ganhei 7 mil. No segundo mês, eu vendi 7 apartamentos. Aquela primeira venda que você pega e gasta toda. Gasta toda, já troca de carro, já vira rico. Mas foi aonde a venda? Foi num lançamento aqui em Barueri mesmo, foi um lançamento aqui em Barueri. Eu comecei a trabalhar em plantão aqui em Barueri, depois fui para São Paulo, daí vim para Alphaville. E daí, com o tempo, a gente acabou, 2 anos depois eu estava montando a imobiliária, junto com o meu sócio, que conheci no plantão, a gente montou uma imobiliária. E no começo da profissão, o mercado imobiliário é o melhor mercado que existe, eu falo isso com propriedade, é o melhor mercado que existe, porque vendas é o melhor mercado. E a gente vende o melhor produto. Você sabe, estatisticamente, cenário mundial, dentre todos os mercados que existem no mundo, mapeado, movimentação financeira, eu digo. Primeiro lugar, cerca de 330 bilhões. É bilhões? Não lembro agora o número. Vou falar não lembro se é milhão, bilhão, trilhão, eu sei que não é. Mas vamos lá. Mas tá quase. Como é que seja bilhões? No mundo, 330. Mercado imobiliário. Segundo lugar, 79, construção civil. Terceiro lugar, a parte de saúde e bem-estar, medicina e saúde e bem-estar, 28. Depois vem todo o resto. Mas e se você juntar o primeiro e o segundo, fazem parte do mercado imobiliário, que a construção civil... É associada diretamente. É associada diretamente. E, na verdade, hoje, quando você vê as maiores fortunas, pegar as principais famílias... falar do Brasil, mas isso serve para o mundo. A base da fortuna pode ter vindo até de outro tipo de renda, mas a construção do patrimônio da fortuna, muitas dessas famílias alavancaram as fortunas através do mercado imobiliário. Sim. Com construção, compra e venda, com locação, com leilões. Então tem várias formas dentro do mercado imobiliário que você alavanca patrimônio. O cara ganha dinheiro dos mercados e investe todo no mercado imobiliário. Exatamente. E quando a gente entrou, a gente montou a imobiliária. E no começo a gente trabalha especificamente com a corretagem de imóveis, né? A gente fica focado na corretagem de imóveis, mas com o tempo, com experiência, com os cabelos brancos que vai vindo, a gente começa a entender que o mercado imobiliário é muito mais do que isso. Muito mais abrangente. Na verdade, o mercado imobiliário, você tem várias frentes que você ganha. Você ganha na corretagem, é uma das frentes. Sim. Um corretor que vive só de corretagem, muitas vezes passa fome. Você ganha na parte de incorporação e construção. Na corretagem a gente pode falar de imóvel pronto, de lançamento. Sim. Você ganha no aluguel, você ganha na gestão de temporada, você ganha no mercado de leilão, que você é especialista e estou aprendendo muito com você. Então, entre outras formas, várias fontes de renda. Então, é um mercado que te traz várias fontes de renda dentro do mesmo mercado. Mas aí é que tá, não é só o mercado. Uma coisa que eu falo muito é o quê? O meu negócio não é o leilão, necessariamente. É pessoas. É o network. Network, exatamente. Por quê? Você comentou certo aqui agora. Massa, esse comentário que você fez. A incorporação é diretamente associada à parte do mercado imobiliário, à parte da corretagem e venda. Só que aí é que tá. Também tem um terrenista,
Quer dizer, na Bahia, terrenista é o cara que providencia terrenos para o incorporador. Terrenista aqui é o proprietário, aqui né? é o dono do terreno. Aqui o terrenista é o dono do território. Aqui é o quê? Que Captador que chama, né? Aqui é captador. Captador, pronto. Ó, você tem desde o captador, o terrenista, o incorporador, a imobiliária, que vai fazer todo o ciclo acontecer, e o comprador final. Ainda tem despachante, advogado, tem um bocado de coisa envolvida ainda. Todo esse ciclo aqui. Seguros. Só que o detalhe está o quê? Como você conecta essas pessoas. Esse exemplo do pós-leilão que a gente vai pegar aqui agora. Peguei uma área de 5 mil metros, pós-leilão, numa excelente localidade aqui na zona sul de São Paulo, para fazer uma bela incorporação. O que acontece? Um imóvel que está avaliado em torno de 6 milhões, comprando com 90% de desconto a 600 mil. Com 25% de entrada, o saldo em 30 vezes sem juros. Parece até golpe, né? Parece golpe, mas não é. Por quê? Porque está todo tramitado, todo com aval de um juiz, com aval de um tribunal, para fazer a negociação. O que acontece? A gente precisa o quê? Apenas validar comercialmente os 3 pilares, né? Avaliação mercadológica, avaliação técnica, avaliação jurídica. Avaliou o mercadológico, viu lá o potencial que dá para fazer. Avaliou o técnico, o que é a avaliação técnica? Como é que está a situação de lá? O que é que precisa ser feito tecnicamente lá? No caso, como é uma área para incorporação, normalmente vai exigir o quê? Uma outorga, para questão de vegetação, alvarás, estudo de solo. Estudo de solo, se tem alguma zona de marinha, porque por causa de água, se tiver algum canal, alguma coisa, pronto. Avaliação técnica. E a avaliação jurídica, que é justamente, eu recebi deles pelo pós-leilão. O pessoal interceptou e trouxe esse imóvel para mim. As possibilidades que a gente tem a partir daí. E o network, por onde é que ele se encaixa. Eu estou com oportunidade. Então, eu me tornei o que nesse caso? Um captador? De forma alguma. Não, você... Por quê? Acaba sendo um trabalho relacionado ao captador. Só que eu estou pegando um imóvel que o captador me traria 6 milhões por 600 mil. Você está levando uma oportunidade, você está levando um novo negócio. É um novo negócio, completamente. Um novo negócio. E muitas vezes você participa desse negócio aí. Eu tenho... Claro. Diversos colegas aí que fizeram negócios e entraram na incorporação, entraram junto. Então aí você faz parte de sempre todo o negócio. Sempre que eu posso, eu entro. Você traz oportunidades, né? Aquele negócio, no ramo da gente de mercado imobiliário, de forma geral, eu digo que a gente tem que conhecer só 2 forças, que é Deus e o mundo. Exato. Quando a gente conhece tudo aqui, a gente entende como se conecta, a gente aprende a monetizar. Sabe uma coisa legal de se fazer? Foi o Pablo que me falou isso. Aí ele falou assim, ó, você entende o que é network? Pronto. Sabe como funciona uma árvore? Pronto. Imagina aqui a árvore aqui é você. Cada galho vai ser uma pessoa que você conhece. Pá, você vai listar todo mundo que é íntimo seu, que você se ligar e atende, que pessoa que você sabe que tem alguma coisa que você tem acesso para poder chegar nessa pessoa e ele vai lhe receber bem. Você vai listar essas pessoas. Legal. Qual é o segundo passo? A segunda rama. A segunda rama é o quê? Quem você sabe que esse pessoal conhece, que tem alguma relevância. Que você sabe que esse pessoal que você conhece. Você vai fazer a segunda rama. E vai tentar ramificar o máximo possível. Vai para a terceira, até onde der. Que tem um ditado, né? A gente está a 5 pessoas... De qualquer pessoa de qualquer pessoa do planeta. É justamente por isso. Só que quando você entende quem são as pessoas conectadas a você e quem são as pessoas conectadas a essa pessoa e com que elas trabalham, você passa a ter uma visão diferente em cima de oportunidade de negócio. O mais legal é quando você faz um trabalho bem feito, no começo você começa a procurar todas as pessoas. Chega uma hora que essas pessoas começam a te procurar sem você nem saber. Então você começa a fazer um trabalho legal, um trabalho com princípios, com valores, trazendo boas oportunidades para as pessoas. Você começa a ser procurado por pessoas que você nem imagina, porque a melhor e a pior propaganda é o boca a boca. Exatamente. Então, quando você faz algo direito... Aquele negócio, você poder entrar e sair de cabeça erguida por onde for. Essa é a melhor coisa que tem, não tem preço que paga. Tropeço pode acontecer. Normal, todo mundo tropeça, todo mundo tem alto e baixo. Agora a questão é, você fazer certo para manter a cabeça erguida, cara, isso tira todo mundo do sério. Sim, isso daí é... E mercado imobiliário ainda que tem, o que tem de gente querendo passar a perna. É um mercado muito prostituído, tá? E um mercado onde as pessoas, apesar de eu falar que a profissão de corretor de imóveis é uma das melhores profissões do mundo, porque
Tem profissão melhor do que vender? Não. Não tem. E você vender o produto mais caro, você vendeu o sonho. Tem gente que vende seguro de vida, que vai falar da morte da pessoa. Tem gente que vende produtos que a pessoa não gosta. A gente vende o sonho da pessoa. A gente vende a realização da pessoa. O cara vai morar nesse lugar que a gente vai vender, o cara vai trabalhar nesse lugar, ou o cara vai fazer renda desse lugar. E é muito bem pago, porque a gente está falando em comissões, que é um percentual do valor. Sim. E a gente está falando dos maiores valores, o que é mais caro do que a casa que a pessoa mora. Normalmente é o bem mais caro da pessoa. Pode ter empresa, de repente, que vale mais, mas normalmente é um dos bens mais caros da pessoa. Então a gente está falando em comissões de alto valores. Eu já vi comissão aqui em Alphaville, comissão de 6 milhões de reais, um imóvel de 100 milhões de reais aqui para vender, comissão de 6 milhões. Tá aí uma coisa que eu não me acostumei ainda aqui em Alphaville. Eu estava comentando com ele hoje. Eu falo, eu entendo se a pessoa comprar um prédio, eu entendo a pessoa comprar uma fazenda, agora uma casa... Não, aqui tem. Imóvel, a gente pega às vezes um imóvel básico aqui em Alphaville, que um imóvel, uma casa, não é uma super casa, mas uma boa casa, obviamente. Vai falar um ticket médio aí, 5, 6 milhões de reais. A gente está falando de uma comissão aí de 360 mil reais. Às vezes um executivo com faculdade, mestrado, ganha isso no ano inteiro. Às vezes num negócio um corretor pode ganhar. Então, é uma profissão muito boa, com altos ganhos. Às vezes uma locação de um imóvel, a pessoa ganha 30, 25, 35. O que você acha que a pessoa precisa para se destacar? Para se destacar, ela precisa, primeiro, ter força de vontade. Tá? Porque tem muita gente que ainda enxerga a corretagem como uma segunda profissão. O povo enxerga a venda como uma segunda profissão. Uma segunda profissão. De forma geral. Então, eu acho que ninguém nasce e cresce... No Brasil ainda é muito desvalorizada a corretagem. Ninguém nasce e cresce e fala, eu quero ser corretor de imóveis. Muita gente que vem, quebrou, não deu certo o emprego, aconteceu alguma coisa e acaba vindo para o mercado imobiliário. Surpreende. E eu vejo muita gente que vem para o mercado imobiliário com formação engenheiro, advogado, médico e depois larga outra profissão e fica na corretagem. Mas até essa transição muitas vezes é muito difícil. Então, você foi um cara fora da curva. Normalmente eu vejo o pessoal se destacar na parte imobiliária, quando ela já tem uma quilometragem e constrói um network já mais um pouco relevante. Ou então o cara tem uma excelente estratégia de abordagem para conseguir estar conseguindo venda. Você foi fora da curva, aquele novinho conseguiu estar eu dei sorte não, sempre fui muito abençoado. Deus sempre colocou as pessoas certas, sempre proveu, não posso reclamar, Deus sempre me abençoou muito. Então, eu entrei num momento muito difícil da minha vida, entrei num momento que eu não tinha dinheiro para nada. Eu lembro na época meu pai... Deus dá o chão sempre, né, irmão? Com certeza. Imagina, você já velho, tinha 26 anos, 25 anos, 23 anos. Já tinha saído de casa e de repente vem trabalhar com seu pai falando, que tal uma ajuda no primeiro mês para você... Se precisar de alguma coisa para começar, ou tendo que tirar o orgulho da frente, né, para voltar a pedir alguma coisa. E graças a Deus, eu já vi muita gente demorar 3, 4, 5, 6 meses para vender e eu na segunda semana no plantão vendi e dali para frente fui vendendo e Deus foi abrindo as portas. Montamos uma imobiliária como... Na época, corretores, não tive nenhuma mentoria, não tive nenhuma ajuda, não tive... Tem quantos corretores lá hoje? Hoje eu tenho 26 corretores, mais ou menos, na imobiliária, mas já cheguei a bater 40 corretores na imobiliária. Caraca, é muita gente, velho. É bastante gente, é um time forte. Formei mais de 200 corretores aqui, vendemos mais de 1 bilhão em vendas, mais de 1.000 vendas, 1 bilhão em VGV, né? Então, tem bastante... Tem uma história bonita aí, uma história que começou como um sonho e se materializou, graças primeiramente a Deus, né, que Ele sempre abençoou e sempre nos colocou nos caminhos certos. Aí, ó, falando de caminho, a forma que a gente se conheceu. A gente se conheceu na montanha. Tudo fora da curva. O Rafael, a gente se conheceu na montanha. Eu sou da família 25. Eu sou da família 24. E ele da família 24. A gente se encontrou, se via sempre lá na montanha, passando cada um lá, seguindo o seu na montanha, lá no Legendários. E no ônibus, principalmente, foi que a gente parou para conversar.
para trocar uma ideia. Aí, não, eu moro em Barueri, trabalho com mercado imobiliário, eu moro aqui em Santana, eu moro em Santana de Parnaíba também, e eu trabalho com leilão. Rapidinho uma conversa, só que estava sem celular, a gente não pegou o contato um do outro. Foi embora, a gente vai se reencontrar onde? No jantar na casa do Darlan. Um jantar na casa do Darlan, no clube de vendas. No clube de vendas, exatamente. Não, quando Deus quer unir as pessoas, não tem como... Não tem tempo ruim para ele. Ele dá o jeito dele de fazer. Não tem tempo ruim. Então, voltando à sua pergunta, que a gente até acabou... Não, mas eu quis puxar para esse assunto porque... vou pegar ele um pouquinho mais, porque para mim Deus ele é base para tudo que a gente faz. Sim, com mas certeza. Termine primeiro e depois eu volto para lá. Não, o que você perguntou para mim, que a gente vai conversando, a gente vai até esquecendo, né, do que... normal. de comentando no assunto. Mas você perguntou o que precisa ter sucesso. Então, a primeira parte é a dedicação. Tá? Segunda parte é fazer mais do que a média. Porque a média é medíocre. E hoje tem muita gente boa. Na época que eu entrei na corretagem era muito fácil fazer mais do que a média. Porque era muito corretor que não fazia nada. Talvez eu tenha tido um sucesso bom também, porque eu vim de uma loja, e na loja a gente fazia propaganda, e quando eu cheguei no plantão ninguém fazia propaganda. Era uma época que pouquíssimas pessoas faziam. Os corretores ficavam sentados no plantão esperando o cliente. Hoje é muito mais difícil trabalhar na corretagem, porque hoje todos os imóveis têm foto profissional, todas as pessoas investem no Instagram, investem em marketing, então você tem que fazer mais do que a média. Se você se sobressair e você se dedicar, e você vai ter resultado na corretagem, não tem como não ter resultado. Mas tem muito corretor que quer que caia no colo, e não é uma coisa, virei corretor, eu vou fazer uma venda grande. Você tem que trabalhar muito para isso. Então, eu acho que o principal nesse ponto daí, o que me facilitou aumentar cada vez mais as rodadas que eu entro, as oportunidades de negócio que eu entro, é justamente o quê? Investir em subir a minha régua, investir em mesas acima da que eu estou acostumado, para estar me sentando. Que acontece? O cara que negocia imóvel de 200 mil, botar para vender um imóvel de 5 milhões, vai vender? É totalmente diferente. São padrões diferentes. Completamente diferentes. São abordagens diferentes. Agora, o cara que vende imóvel de 5 milhões, vende fácil de 200 mil. Sim. Porque ele já passou por lá. Mas também ele não vai se adaptar muito, porque ele já está em outro nível. Mas estou só comentando na situação. Eu digo porque dentro da minha atuação com leilões, eu tenho um incorporador que compra áreas, tipo essa do pós-leilão, que vai fazer um VGV de 50, 100, 200 milhões acima. Só que o cara não deixa passar uma. Surgiu um imóvel de 400 mil por 150 mil, ele pega. Sim. Não deixa passar uma. Por quê? Ele sabe que é o quê? Arrematei, tomei a posse, a imobiliária, parceira minha aqui, a imobiliária do Rafael. Rafael, segue aqui a matrícula, pode mandar alguém lá bater as fotos, filmar e vender. Ele nem entra, nem vai ver, nem nada. O cara não dispensa a oportunidade. Tipo aquele cara, cliente seu que a gente conversou ontem. Ele fechou a conta, tô dentro. Não quero saber de nada. Não quero saber de nada, não. Quer fazer negócio, quer ganhar dinheiro. Se a conta bater... Não, mas o que você falou é verdade. O que você falou é... O corretor de 200 mil que vende o imóvel popular, isso acontece muito. Muitas vezes ele quer vender o imóvel de alto padrão, mas ele quer trabalhar no imóvel de alto padrão da mesma forma que ele trabalha do imóvel de baixo padrão. Tem que visualizar cenário. E isso não funciona, porque o imóvel de baixo padrão, médio padrão, a conta, muitas vezes a pessoa quer saber o quanto que cabe no bolso dele. Parcela, quanto que ele quer pagar. Me fala aí, uma curiosidade agora. Tipo de conversa de corretor que vende imóvel de 500 mil abaixo, de 1 milhão abaixo e de 1 milhão acima. O que é que eles conversam? O que é que o cliente conversa? O que é que ele conversa com o cliente? Então, na verdade, o ticket, o baixo e médio padrão, basicamente o cliente escolhe um apartamento ou uma casa, muitas vezes, fazendo conta. Então, muitas vezes o cara compra um apartamento porque um tem um cooktop e o outro não tem um cooktop, por coisa básica, ou porque a parcela deu 300, 400 reais a menos, ele olha o que cabe no bolso. O cliente de alto padrão, ele não está preocupado com o que está no bolso, ele está preocupado com quem mora perto, quais são os restaurantes que tem próximo, quem é o arquiteto que fez a casa, quem que mora no condomínio, o que tem no condomínio. Ele olha aquilo que agrega valor. Quais são os empresários que moram na região, que estão na região. Eu já vendi uma casa de 16 milhões, que o cliente comprou, tinha 1 milhão de imóvel planejado.
lindos móveis planejados, mas eram escuros. Ele mandou arrancar tudo e fez de novo os móveis planejados, porque ele gostava, claro. Então, ele não está preocupado com... Sim. Ele está preocupado com a casa atender o gosto dele, a família dele. Exatamente. E a preocupação dele é qual é... Então, o cliente, para você atender um cliente de alto padrão, não adianta você chegar aqui a sala, aqui a cozinha, aqui a área gourmet. Isso ele sabe. Na minha visão, o cara queria assim, o popular, ele quer aquele imóvel para morar, não é nem para alugar, é para morar, 500 mil abaixo. E ele quer o mais pronto possível para não mexer em nada, porque se tiver que fazer obra, não falta o dinheiro. Exato, exato. O cara de entre 1 milhão e 500 mil, normalmente é aquele cara que quer começar a construir um aluguel, ou então quer mudar para uma casa melhor. E de 1 milhão acima já é desse padrão daí. E o alto padrão, na verdade, o cara, ele quer saber as coisas que são importantes para ele. Então, eu cansei de fazer negócio aqui por pessoas que querem estar perto de determinados players que moram aqui em Alphaville. Então, eu quero tal condomínio porque eu quero me conectar com essa pessoa. Então, o alto padrão, eles querem saber isso. Então, o corretor de alto padrão, que ele não pega e não sabe os bons restaurantes da região, não sabe os bons colégios, não entende um pouco de arquitetura, porque ele precisa colocar os diferenciais da casa. Esse aqui é um mármore, essa esquadrilha é uma esquadrilha de PVC, dá um isolamento acústico melhor. Esse daqui é um móvel assinado. Então, quem não sabe mostrar os diferenciais não consegue atender o público de alto padrão. Não, então, e muitas vezes a pessoa quer vender o alto padrão, quer colocar um anúncio, achar que o cliente vai vir, vai abrir. Pode acontecer um ou outro da pessoa tirar um pedido porque é um imóvel que a pessoa quer muito, mas ela não tem aquele cliente. Ela tirou um pedido, mas... Uma coisa também que eu penso muito é o quê? Eu vou comparar aqui agora a minha cidade, Feira de Santana. Feira de Santana, os melhores condomínios de lá, eles custam a casa coisa de 4 a 7 milhões, algumas poucas se destacam um pouco mais do que isso. A média das melhores casas de lá, a média. Tem alguns poucos condomínios que estão as casas com os valores maiores, mas bem menos. Agora aqui, se você pega um Tamboré 2, 3, uma casa bem mais ou menos, é quanto? Um terreno é 10 milhões. Aí tem casa de 20, 30, 50, 75, 100. 150 aquela que o seu cara estava falando? 150 milhões numa casa. 150 milhões. Um aluguel de quanto uma casa? O aluguel mais caro que você já negociou? Aqui tem aluguéis, a gente tem aluguéis lá de 200, 250. 250 mil mensal? Mensal. 250 mil mensal. 50, 100... Então tem... Quando eu comentei, eu recebi a visita de um casal de amigos aqui, aí eu comentei esse valor. Por quê? Porque justamente o pessoal que está comigo já me passaram algumas estimativas de valores. 200 mil mensal aluguel. Aí o pessoal falou, não, isso é loucura, não existe esse tipo de aluguel. Eu falei, rapaz, venha para cá, porque aqui existe. Existe. Aqui muitas vezes eu pego clientes que vêm de fora, vêm de outras regiões. Fala, não, eu quero uma casa com 20 mil reais, eu quero condomínio casa moderna, mobiliada, quero próximo do centro. Eu falo, essa casa não existe. Não existe. Porque essa casa, você vai até ter boas casas, mas às vezes mais afastado um pouco. Hoje, nos melhores condomínios aqui, como você está dizendo, Tamboré 2, Tamboré 3, que são referências aí. Tamboré 1, 2, 3, os 3 melhores daqui. Casa de 45 mil é casa velha. mais antiga. Não vamos falar velha para não desvalorizar a casa, mas casa mais antiga. Não, eu tenho um amigo, ele veio... Ou de onde ele é, meu Deus? Eu não lembro agora se ele é de Brasília ou é de Goiânia, não lembro agora. Ele se mudou para cá, ele alugou uma casa no Tamboré 2, a 55 mil. Aí ele, Tarcísio, eu tô quase arrancando a mobília toda para trocar. Eu tô pagando 55 mil mensal e a mobília não tá me agradando. Eu falei, você tá pagando 50 mil mensal, então arranca e ajeite, no seu gosto, no seu padrão. Por quê? É o preço que você paga para estar nesse condomínio. Se você quer uma casa mais alinhada ali, seria uma casa de 80 a 100. Agora, você saindo, às vezes, do condomínio, indo para... Existem condomínios que você acha ótimas oportunidades aqui, de 40, 50. Sim. Até por 30, 35 mil você acha bons imóveis. Mas você não vai achar em determinados condomínios. Aqui, ó, eu não vou falar o condomínio, mas eu vou falar do tipo de oportunidade. Quando eu falo do mercado de leilão, ele existe, eu falo para facilitar o entendimento. Tem o pré-leilão
tem um leilão e tem um pós-leilão. O pré-leilão é o imóvel que ainda não entrou no leilão, mas ele vai para leilão. O leilão é o leilão normal, tem data, primeira, segunda praça, praça única, independente, normal. E o pós-leilão é o imóvel que não foi arrematado ou que teve alguma situação de suspensão e retornou e ele vai retornar para leilão, só que não tem data designada. São 3 praças que eu gosto de atuar, que eu atuo com certa facilidade, com certa maestria, vamos botar assim. Aí me vem um pós-leilão, aquele que a gente estava tratando ontem, de um imóvel. Imóvel de 10 milhões por 5 milhões. Não, isso são oportunidades que não tem como perder. Isso daí é... A questão toda tá ok. Quando a gente fala de mercado imobiliário, você tem que entender a parte vamos lá, vou pegar por etapas. Parte de mercado. A pessoa tem que saber o que é, quanto vale. Parte técnica, eu falei agora há pouco isso, que são os 3 pilares. E a parte jurídica. Só que na parte jurídica, ela valida ou invalida todas as 3 anteriores. Sim. Só que qual é o detalhe? Você, ao mapear e entender como funciona o fluxo, eu falo isso sempre com você, com o pessoal todo. Ao entender direito o fluxo, você entende como acompanhar uma oportunidade, como fazer aproveitamento disso, e com o network você justamente dá o gancho naquele imóvel que naquela pessoa, você trazer esse imóvel para uma pessoa específica que vai fazer um lucro excepcional. O mercado da gente, a gente tem que entender como é que a gente aproveita e conecta as pessoas. Só que cada pessoa tem um ponto de conexão diferente. Você tem que entender como você aborda ela, não é só entender a pessoa. Por isso que eu falei, eu vou retornar agora aqui, vou para o ponto de conexão agora. Cada pessoa se conecta por alguma coisa. Tem pessoa que se conecta pelas marcas, Sim. Tem pessoa que se conecta pela abordagem, pela simplicidade, pela cortesia. Tem pessoa que se conecta pela história. Cada uma tem o seu fator de conexão. E isso é uma coisa que eu gosto muito de estar falando. Por quê? Baiano, eu, vindo para São Paulo, eu pensei, vou pegar um preconceito muito forte aqui. Só que o meu negócio é bom, bora ver se eu desenrolo algumas amizades. Só que o que acontece? Ao ver o pessoal, todo mundo, independente de região, eu pensei que sofria um preconceito por ser baiano, porque lá é uma região forte, mais humilde, fortemente mais humilde do que aqui. Só que o pessoal que está aqui, independente de regional, ele está interessado apenas em uma coisa, que é o quê? Se conectar com pessoas de princípios. Princípios e sucesso. E sucesso. Os 2 pilarizinhos que fazem o nosso barco andar. Aí uma coisa que eu lembrei aqui agora, que eu estava conversando até com o pessoal lá alguns amigos, não vou referenciar a pessoa agora. Aí ele falando, Tarcísio, uma coisa que eu vou botar de pré-requisito aqui, tanto no círculo da gente quanto na empresa. A pessoa vai ter que fazer o Legendários primeiro. Por quê? Quem passa pela montanha dificilmente vai voltar traindo os princípios de Deus, traindo sua família e traindo os amigos. Sim. Dificilmente. A questão toda está no quê? A forma que você vai usar desse conhecimento, desse desbloqueio que você teve ali para crescer a sua régua. Quantas pessoas não conhece que passou por lá e teve uma mudança drástica de negócio? Um amigo meu aqui, ele é dono de transportadora. O cara fazia transporte de carga especial. Voltou para a região dele, para o Pernambuco. Menos de 15 dias depois do que voltou da montanha. Aí ele falando, a questão de conexão com Deus me trouxe o chamado para voltar para a minha região. Só que ao voltar para a minha região, as portas se abriram para outros negócios. E ele está feliz perto da família. Uma coisa boa. Parece nada a ver com o que a gente está falando aqui até agora, né? Só que qual o detalhe? Uma pessoa que abre novas portas, você entender como você chama a pessoa para isso.
Como é que você entende a questão do abrir a porta da pessoa? Não digo pela questão monetária, não digo pela questão de acesso, de network. Você entender que tem algo a mais em cima do teu negócio. Você falou aí mais cedo, a gente trabalha com sonho, né? Sim. Com sonho. Só que qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Me diz aí. Qual é o meu sonho? Pois eu tenho vários sonhos. Tem aquele que chama mais forte assim. Tenho vários sonhos, mas meu sonho é estar perto da minha família, estar bem, estar realizando minha família, na verdade. Realizar os... Você é um cara simples. Os sonhos da minha família. E de muito bom gosto. Eu acho que eu já realizei grande parte dos meus sonhos aí. Acho que... E o meu sonho é poder estar bem com a minha família, nas mesas certas, com as pessoas certas, fazendo as amizades certas e não e tendo e que não aconteça. Que eu peço sempre para gente, para que eu me tire das amizades erradas, dos lugares errados, dos ambientes errados. Então meu sonho é estar bem com a minha família, estar bem com as pessoas que eu gosto demais. E poder... Adoro viajar, amo viajar, poder fazer viagem com quem a gente gosta, poder adquirir coisas, comprar, crescer para deixar coisas para os nossos filhos, né? Comprar imóvel no leilão, aí o leilão vai me abrir. Você prestou atenção numa coisa? Você está falando aqui dos outros. Eu digo de você. Verdade. E a gente sempre pensa que a gente tem que deixar um legado, né? Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de ajudar pessoas. Eu formei bastante corretor na imobiliária e eu faço com o maior prazer do mundo. Você sabe que tem gente que saiu da imobiliária, corretor que saiu da imobiliária, às vezes me liga, pô, me ajuda com isso, e pô, às vezes eu dou assessoria completa para a pessoa e sem cobrar nada, não estou no negócio, simplesmente, eu gosto de pessoas, eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas, eu gosto de ver pessoas, eu gosto de poder ajudar pessoas e eu acho que tudo que a gente faz para o universo volta para a gente. Uma coisa que antes eu achava que eu estava nesse negócio aqui por dinheiro, porque leilão dá dinheiro. Sim, não tem, é inegável. A gente Só trabalha que por dinheiro aquele negócio, principalmente depois da montanha, fortaleceu muito isso. Por isso que eu bato sempre nessa tecla do Legendários. Eu entender que o que eu faço não é o dinheiro. O que eu faço me proporciona tempo de qualidade, me proporciona liberdade de tempo. Uma única operação de leilão, da mais baratinha que tiver, te dá pelo menos aqui uns 150, 200 mil. É um bom resultado. Opa. Da mais baratinha. Tem muita família que ganha isso por ano. Muito menos. Tem família que não faz nem Muito 30 menos. mil no ano. Nem 30 mil no ano não faz. Uma operação já mais estruturada, como aquele apartamento que a gente está negociando, vai ser uma operação aí de quase 1 milhão de honorários. Ou seja, você entender que você usa o seu conhecimento para transbordar nas pessoas e proporcionar a elas a realizar o seu sonho. O meu sonho é tempo de qualidade para mim e para minha família. Primeiro eu e minha mulher, depois meus filhos agregam, depois os pais. Sim. E aí vai. Meu maior presente que eu falo é o quê? É eu poder levar meus filhos para a escola, buscar meus filhos na escola todos os dias, conversar com eles, ter um tempo de poder passar uma horinha com eles brincando. Afe Maria, fico realizado com isso. Quando eu chego em casa, meu filho vem correndo, papai, na porta não tem preço que paga. Porque tem pessoas que, por não se entender, por não saber o caminho, acaba se corrompendo muito fácil pelo dinheiro. Sim. Eu acho que a gente trabalha por dinheiro, dinheiro é importante. Hoje a gente vive um mundo capitalista e nós gostamos de coisas boas, de bons restaurantes, de boas viagens, de boa casa, de bons carros. Somos pessoas simples, mas de bom gosto. De boas roupas. Então a gente quer trabalhar, quer ter dinheiro, quer ganhar dinheiro, mas eu acho que a gente tem que ter uma linha e princípios e não pode o dinheiro a qualquer custo. Então pode ser o dinheiro que for, pode ser uma comissão de 1 milhão, de 10 milhões. Três pilares para edificar a vida. Deus, primeiro pilar, família, o segundo, os dois bem estruturados, o legado que você deixa tanto nos filhos como nos negócios, é um foguete. Eu não ultrapasso determinada linha por dinheiro nenhum, por comissão nenhuma, porque os meus valores, o meu caráter está acima
de qualquer comissão e qualquer dinheiro. Eu não lembro se eu te comentei essa. Isso eu aprendi Você com sabia meu pai que na outra semana eu abri mão de 700 mil de honorário? Mas porque provavelmente Porque ultrapassar algum princípio. A operação era arriscada. Abri mão de fazer uma arrematação porque a operação era arriscada. Por quê? Porque meu nome vale mais do que fazer uma má arrematação para um cliente. Eu já abri mão de comissão, eu já abri mão de negócios, de negociar com pessoas que não me senti bem, não gostava da forma que a pessoa negociava e não gostaria de vincular o meu nome àquela pessoa, mesmo que eu não estivesse fazendo nada errado. Então, eu tenho, graças a Deus, eu estou no mercado há um bom tempo, já não sou calça branca, como o pessoal fala, e eu tenho o mesmo número de telefone desde a época que eu entrei até hoje, eu durmo tranquilo, então isso para mim não tem preço. Isso é aquele negócio, né? Você, por ter feito um mau negócio, não quer dizer que você não prejuízo, você aprendeu a não repetir aquele negócio com aquela pessoa nem daquela forma. Sim, e tem pessoas que a gente tem que estar com iguais ou melhores, né? Então sempre. A gente tem que sentar. É melhor a gente ser o pior da mesa do que ser o melhor da mesa. Então... É engraçado que fica muito fácil você ver na própria abordagem, você pega na palavra. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo, aí ele comentou comigo, Tarcísio, se tiver uma casa assim, assim, assado, me fala, porque eu preciso de uma casa assim. Aí eu falei, opa, ele nunca usou essa palavra, preciso, comigo. A gente já fica esperto. Então está acontecendo alguma coisa. Quando eu vou buscar informação, está acontecendo mesmo. Sim. Aí eu falo assim, ó, cara, é um cara de Deus, um cara coração gigantesco, maior do que o mundo. A gente entender que tem um a mais para a gente fazer, para a gente transbordar na vida das pessoas. E eu uso do meu negócio para isso. Aquele negócio, o que eu aprendi de graça, eu dou de graça, o que eu paguei para aprender, eu cobro, lógico. Agora tem um transbordo também, que tem pessoas que você sabe que são de bem, que precisam ter aquele momento assim, ó, nem que seja 10 minutos de conversa, um aperto de mão, um abraço, dá só o toque, ó. Sim, exato. Aí são vários cenários. Vem cá, ia perguntar uma coisa. A gente falando aqui de leilão, falando de mercado imobiliário, falou de família. O que é que você imagina tá fazendo? O que é que você imagina nesse mercado de leilão? O mercado de leilão, vamos lá. O mercado de leilão é um mercado novo para mim. É um mercado que eu, apesar de ter muita experiência no mercado imobiliário, já com todas as áreas do mercado imobiliário, a área que faltava para mim era o leilão. Então é uma área que eu tinha muito interesse, mas eu tinha um pouco de receio, porque receio normal, por não ter conhecimento. Que agora, graças a Deus e a você também, né, que está me ajudando aí, tô passando a ter bastante conhecimento no mercado de leilão. Mas a minha ideia é, primeiro, adquirir imóveis em leilão, tá comprando e vendendo, fazendo negociações para alavancagem de patrimônio pessoal. Sim. E tô atendendo clientes e com planos aí de grupos de investimento. Então, juntando grupo de investidores aí para levar oportunidades, montar grupos para estar comprando diversos imóveis durante um ano, comprando e vendendo, e alguns imóveis colocando para alugar, fazendo gestão de temporada, outros imóveis compra, reforma e vende. Então estamos montando um grupo de investimento aí. Já estamos com alguns investidores conectados aí que têm interesse em participar do grupo. Top. E que a gente vai levar a oportunidade de ter uma rentabilidade aí para enorme. Você imaginou que conseguiria comprar imóvel sem ter o dinheiro? Não. Já tinha visto falar disso em algum lugar? Não. Isso daí é... Você vai comprar imóvel de 1 milhão por 500 mil, dando 150 mil de sinal. Cadê o resto? Ou então que nem aquela negociação da gente. Imóvel de 9 milhões por 8... Beleza. De 9 milhões por 6, com um sinal mínimo e o resto parcelado. Não, isso daí tem muita coisa. Muitas vezes você está pagando a quarta, quinta parcela, você já vendeu e ganhou o lucro em cima do valor total. Então, tem muita operação que já entra vendida. O mais interessante do leilão que eu achei, parece muito com o mercado financeiro quando você trabalha alavancado. Que você tem uma valorização em cima de 100% do bem, que é onde vai vir o seu lucro. Porém, sim, o valor que você tem que investir é um valor de, sei lá, 20% do bem, não. 20%
daquela operação, porque você compra já em 50% do valor do bem e você está pagando 20%, 30% daquele 50% que você é o que você desembolsa de cara, e quando vem a sua valorização que você vende, você tem a valorização em cima de 100%. Então, Perfeito. isso parece muito com o mercado financeiro quando você trabalha alavancado, né? Ou trabalha com opções, trabalha alavancado, então, mas sem o risco do mercado financeiro, muitas vezes. Sem o risco, porque ele está atrelado a uma matrícula. Seu dinheiro não vai virar pó, não tem chance de uma decisão errada. Seu dinheiro fica da melhor forma, aquele dinheiro que você pode, o imóvel pode valer 100 mil, pode valer 100 milhões. É uma folhinha de papel que você guarda na gaveta. Você só fala, o povo só vai saber se é seu se você comentar. Você arrematou, ó, guardou na gaveta, venda, alugue, faça o que quiser. Tá Sim. lá. É um mercado que te permite liberdade, te permite ser discreto, só vai anunciar se você quiser, e permite facilidade, né? Que parcelamento sem juros ou financiado, dependendo do tipo de leilão. Ou se for pré-leilão, como o caso de já pegar a negociação, já tive assessorado que comprou em 60 vezes, 60 vezes no aval. O aluguel se paga, né? Você põe para alugar, o aluguel paga o imóvel. O cara deu 15% de sinal, 15 foi 20, não lembro agora. E o saldo em 60 vezes, em 60 cheques. Tem cheque ainda? Existe cheque Pré-leilão, pré-leilão, existe. A gente já comprou o apartamento em 24 cheques. Apartamento de praia, em 24 cheques. Aí, outra situação, pós-leilão. O que eu tenho mais fresco é esse de agora, que eu passei da área da incorporação lá, do pós. Aí é um outro game, é completamente diferente do que o tradicional que o mercado trabalha. Sim, não, e é um mercado que é fantástico, na verdade. É um mercado que... Você já construiu alguma coisa, alguma vez? Não, eu sozinho não, só participei, não. Ah. Reformei e vendi, mas... A gente pegou uma área, que lá quando a gente começou com obras, a gente pegou um lote, dividiu em dois. Agora eu estou entrando numa incorporação aí com o pessoal, aí a gente está entrando com aquele pessoal? Estamos entrando num projeto futuro, depois acontecendo eu vou te contar com calma aí. Bora. Quando eu comecei com essa parte, era o quê? A gente pegou um lote, dividiu em dois, fez 2 casinhas popular, vendeu, 2 virou 4, 4 virou 9. Aí a gente vendo... Você é engenheiro, né? Sou engenheiro civil. Engenheiro civil, perito em patologia de obra, auditoria de qualidade de obra. Aí virou 9. Aí lá para 2018, mais ou menos, eu vendo assim, rapaz, a gente tá reinvestindo tudo, tá apertado, endividado, tem que ter outro caminho. Aí eu conversando com o advogado, eu falei, rapaz, eu vou fazer uma arrematação. Apareceu um imóvel. Comprei imóvel de 200 mil por 16. Isso em 2018, fevereiro. Foi aí que você entrou no mercado de leilão? Realizei a primeira operação, eu falei, rapaz... É bom demais. Eu estava fazendo a casinha popular, levando 5 meses para construir, 4 a 5 meses para construir, mais 3, 4 para vender, ciclo aí de 8 a 12 meses na casinha popular. A de cá eu arrematei, tomei posse, reformei e vendi em 40 e poucos dias. Eu falei, rapaz, acho que o daqui é melhor. Você sabe que eu fiz uma conta com um construtor agora, amigo meu, que se tornou-se amigo, e ele pedindo para eu ver alguns terrenos para ele. Eu vendi uma casa dele, eu sentei com ele, a gente foi tomar um café, eu falei, você vai gastar quanto num terreno? Eu vou gastar 2 milhões, mais 3 milhões e pouco de construção, vai dar 5 milhões e pouco. Para vender a casa aí por 8 milhões e meio, 9 milhões. Eu falei, qual que é o prazo de tudo isso? Então, ia ter uma média aí de uns 50%, 60% de lucro na casa. Só que em quanto tempo? Descontando tudo coloca pelo menos 6 meses para projeto, 1 ano e meio para construção e coloca mais, para vender rápido, 6 meses, 2 anos e meio, um prazo de 2 anos e meio aí. Aí eu conversando com ele, eu falei, de repente se você pegar esse dinheiro, você coloca, a gente compra os imóveis certos, vende, eu fiz aquelas contas lá de trabalhar alavancado, que ele só vai aportar 30%. Realiza a operação em 12 meses gira. Ele vai comprar 3 milhões de imóvel, um exemplo, tá? Mas o que ele vai aportar é 1 milhão nesse período de 12 meses, ele vai aportar 1 milhão, quando ele vender, ele vai ter feito
dentro de um ano mais do que os 60% que ele fazia em 2 anos e meio e num tempo muito menor. O dinheiro não fica parado. Então, na hora que eu falei isso para ele, eu fiz essa conta com ele, ele falou, eu quero investir um pouco nesse mercado de leilão. Você falando de leilão com ele? Que é um dos clientes que está nesse grupo de investimento que eu te falei, que a gente está formando, e que a gente você já está junto comigo procurando oportunidades para ele. Quem está conversando? Então, legal. E tudo surgiu por desconhecimento dele. Eu também não... Na hora que eu sentei e mostrei, a gente fez conta porque é matemática. Não estou falando que um é melhor do que o outro. Todas as áreas do mercado imobiliário são boas. São boas. A construção civil é fantástica. Então, você comprar um terreno, construir e vender é ótimo, é excelente. Você comprar um imóvel de leilão e vender ou pôr para alugar é excelente. Mas tem gente que não conhece. Você comprar um lançamento é excelente. Tem momentos do mercado que o lançamento é muito bom. Então, todo mercado tem oportunidades, mas muita gente não só investe naqueles que conhecem. Muita gente tem o desconhecimento do leilão e poderia estar diversificando os investimentos dele. Eu não estou falando para o construtor parar de construir ou para quem compra o lançamento parar de comprar, mas às vezes tem mais uma... Mas aí é que tá. O cara, para fazer uma boa margem na construção civil, o cara tem que saber algumas coisas. Tem que saber comprar, tem que saber contratar, e tem que ter um serviço de desembaraço agilizado. Sim. Por quê? Qual é o principal fator? Não é o lucro. É o tempo. É o tempo. É o tempo, porque dependendo do tempo que ele passa para vender, vale a pena ele ter deixado dinheiro no banco. A conta da construção civil fecha se vender em um determinado período. Em se média, passar daquilo... O cara faz 20%, 25%. Se o cara for muito bom gestor e muito bom comprador, o cara faz 30%. Em média. Isso aí que tá de 20 a 30. No meu pior cenário eu faço 40. Ao ano, você diz? Na operação. Só que minha operação eu falo sempre que a ideal é comprar e vender em um ano. Queimando o preço eu faço 40. Queimando o preço. Eu compro um imóvel de 1 milhão por 600 mil, eu vendo de 850. Só que aí que tá, eu não paguei 600 mil. Eu paguei 150 mil. E eu estou fazendo quanto? 200 a 250 mil em cima de 150 investido. Dá mais de 100%. Sim, sim. Só que aí que tá. Como a pessoa vai fazer isso, a pessoa tem que entender o quê? Qual é o conhecimento técnico dela, se ela tem experiência de obra, ou se ela tem alguém de obra para poder tocar para ela. Tem que entender qual tipo de vocação ela gosta, tipo de vocação de imóvel. O que é vocação de imóvel? Comprar e alugar, comprar e vender, alto padrão, popular, comercial, galpão, lote, área. Tem uma infinidade. Mas, isso daí são em todas as áreas. A gente está falando, a construção civil precisa ter um bom conhecimento para que tenha sucesso no leilão também. Por isso que é importante procurar um especialista, que nem você, para ter uma assessoria, porque tem muita roubada também. Então, tem muita roubada. Ter um especialista que faça uma análise faça uma análise jurídica e te livre de uma roubada que você vai... De corretagem é mais fácil. Agora, quando se fala de leilão, tem muito golpe. Só que é que tá. Uma coisa é aquele golpe tradicional do cara, que o cara pega um site falso, bota uma coisa boa, top para você lá e tenta lhe vender para você gerar o boleto do sinal lá e pagar o boleto do cara. Só que sabe qual é o principal golpe de leilão que o povo não fala? É o cara que se passa por assessor, o cara lhe apresenta uma oportunidade que na verdade é inviável juridicamente e você vai lá e arremata e paga ele como honorários. Só que o imóvel é inviável juridicamente, ou tecnicamente, ou mercadologicamente. Ou aquela questão que você estava me falando que assume os débitos, e às vezes o débito que você me contou ontem. O imóvel eu estava conversando hoje com isso com a equipe. Imóvel com 2.200 de débito, o imóvel vale 1.800. Está no leilão por 890 mil. Mas a pessoa vai assumir... Vai assumir todos os débitos. Vai assumir todos os débitos. Ou seja, você vai pagar 890 mil... Beleza. Achar que fez um bom negócio... 900 mil. Você vai assumir 2.300 de dívida. 1.300 de dívida, quer dizer, né, que é a diferença que você vai assumir. Não vale a pena. Ele vai para muito pior do que preço de mercado. Não, exato. Então, por isso que precisa saber comprar no leilão também. Ou aprender a comprar,
ou que vai aí é a sua área, ou buscar uma assessoria de alguém que te dê toda a orientação. E o que eu já vi de história de gente assim na Bahia, gente assim aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é campeão, mas também aqui é o maior mercado. Eu me mudei para cá mesmo por causa disso. Aqui é o maior mercado de leilão, mas também aqui tem a melhor ambiência para eu estar com minha família e educar meus filhos. Por quê? Porque aqui a região respira negócio. Principalmente Alphaville, né? Principalmente então, Alphaville. Isso aqui, Alphaville também tem um lado espiritual muito forte. Lá, tanto com o Pablo, como com o Darlan, como com todos os ecossistemas que eu estou dentro, que acontece, tem um lado espiritual muito forte por trás. E como meu primeiro pilar é Deus, isso conecta muito comigo. Segundo pilar, família. Por exemplo, eu tive uma reunião essa semana com um cara. Eu não vou falar quem é a pessoa, mas é uma pessoa muito potente aqui. Aí ele falou, Tarcísio, eu não faço negócios com quem é solteiro ou quem é casado e trai a esposa. Aí eu falei, que interessante. Que interessante. O cara é de princípios, o cara é cristão. Ele fala, aonde eu vou, eu sei que eu fecho o negócio. Agora a questão toda tá o quê? Eu preciso saber os princípios da pessoa. Por quê? Porque se a pessoa tem princípio, ela nunca vai me trair. Se ela for transparente, melhor ainda. Por quê? Porque eu vou entender a pessoa e a gente vai se conectar muito. Se a pessoa está traindo a esposa, que é quem está do lado dele, imagina um parceiro de negócio, né? Ou seja, então, o cara que paga mais, ele não está nem aí, empurra o cara para cair na ladeira e deixa rolar. Exatamente, aí é que está. Sentido. Você saber justamente conectar a essas pessoas. E, aí eu fico pensando assim, eu fiz um teste com um determinado escritório aqui. Aí eu mandei para ele uma pasta que meu jurídico já tinha avaliado e invalidado, só para eu ver o aval. Ia fazer uns 150 mil de honorário, mais ou menos. Tem um mês, 2 meses isso já. Aí o cara, meu jurídico invalidou. Aí ele, Tarcísio, tá tudo perfeito para rodar, só arrematar e a gente assume o resto. O cara tá preocupado com o dinheiro e depois... Tá nem aí. O que vai dar dor de cabeça para você? Porque na hora que rodar, o nome de quem que roda? É o seu. O meu. Minha reputação vai para onde? Pro saco. E tem pessoas que não se importam com isso, não entendem o quê? Quanto melhor você refine, quanto melhor você garante uma operação, no leilão a gente consegue mitigar 98% do risco. A gente consegue reduzir, eliminar 98% do risco do leilão. O que são os 2% que fica? Adivinha aí. O prazo que a pessoa tem para anular o leilão. Só que aí que tá, o prazo não quer dizer nada. Para ela anular o leilão, ela tem que fazer o quê? Pagar. Pagar a dívida, dando 30% de entrada no mínimo, que é o que diz o Código de Processo Civil, é 30% de entrada e o saldo numa proposta que cabe à aceitação do juiz e da exequente, né, que é quem está acionando. E a segunda questão é se tiver algum vício do processo. Nesse caso estava com 4 vícios de processo e uma situação lá de nulidade. Ou seja, 100% inviável a pasta. E o cara tá assim, pode ir, não sei o quê. Aí eu falei, rapaz, se eu arremato, quem é que é o nome de quem que roda? É o meu ou o teu? Só que aí que tá, como é que a gente faz? Nada, a gente apenas conversa, troca ideia com a pessoa. Não precisa falar com ela também que eu sei que não era para arrematar. Apenas fala, desistir da participação. E a gente vai testando e conhecendo as pessoas. Sim, ali já não dá para fazer negócio, né? Por exemplo, você já teve algum corretor seu que ao ter acesso ao proprietário tentou te atravessar? Ixi, vários. Acaba sendo uma linha parecida. Mas eu acho que é muito... Eu ainda confio muito em pessoas. Apesar de já ter me decepcionado com muitas pessoas, eu ainda acredito muito nas pessoas. Mas aquela que vacilou, você perdoa. É uma vez só. Mas não esquece. É uma vez só. Acho que eu não faço mais negócio com a pessoa e eu acho que é um pensamento tão pequeno. E quando vê, trata bem, cuida, cumprimenta, normal. O mercado aqui é desse tamanho. O mercado aqui é pequeno. Todo mundo se conhece. E, eu passo a perna em você, faço um negociado. Quantos negócios a gente tem para fazer junto? Para eu perder por conta de uma comissão? Então, é um pensamento tão pequeno, mas infelizmente tem gente que o Deus da pessoa é uma nota de R$100. Então, se a pessoa se vende, a pessoa vende família, a pessoa vende a alma, a pessoa
Passa por cima de irmão, passa por cima de pai, passa por cima de sócio. Então, tem um fazendeiro que veio para mim, ele estava com determinado... Eu quero que você afaste de mim, na verdade. É livramento. Mas ele estava com um determinado player de leilão. Ele fez 9 arrematação. Adivinha? As 9 deu errado. Cara, quando eu vi aquilo aí, chega apertou o coração. Eu falei, putz, o cara não pode... Um negócio tão bom pro cara ficar multimilionário, pro cara ter a liberdade de tempo, poder fazer o que ele quiser, o cara vai e faz cagada. Putz. Aí é por isso que a gente faz o quê? A gente trabalha certo. Porque todo dia chega a mensagem de alguém ou querendo fechar assessoria, ou querendo aprender, ou querendo saber informação, ou querendo... Como eu vou ter um evento agora, dia 15 de novembro, eu vou ter o meu evento, que é o Lance de Ouro. Vai ter a minha imersão, o Lance de Ouro. O que acontece? Já está rodando já a campanha, já o pessoal perguntando. Aí eu falo assim, o cara com tudo que na mão para poder fazer dar certo, o cara vai e faz besteira. Não pode. É bom que abre espaço. Agora eu também tenho muitos parceiros de muitos anos aqui que eu passo contato de proprietário, ele me passa contato de cliente, que é tudo com transparência e é parceiro para a vida inteira. Então eu tenho muitos assim também que eu posso... Carta branca em cima da mesa, com pessoa de princípio. Não tem transparência, coloca todo mundo, tudo transparente. É como eu gosto de trabalhar hoje, trabalhar com transparência, olho no olho, não é uma história para um, outra história para outro. Uma frase que eu ouvi uma vez, eu falo a verdade porque eu não gosto de ter que pensar no que eu falei. Então, você falando sempre a verdade, você não tem que ficar pensando. Você está trabalhando com a verdade. Ser transparente. Então, é ser transparente, buscar soluções dentro de uma forma sem prejudicar ninguém. Então eu acho que esse é o caminho. Faz parte total. E o negócio da gente é confiança, né, velho? Que a gente não está falando de negócio de R$500, R$100. A gente está falando aqui de 100, 200, 500, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Você sabe que eu faço muitos negócios fora do comum. Eu acho que uma das coisas que eu me destaquei aqui na região de Alphaville, que eu saí um pouco da caixa nos modelos de negociação, que todo mundo, várias imobiliárias, eu pegava cliente que não tinha conseguido comprar em outras imobiliárias porque o pessoal queria, eu só quero comprar compra ou à vista ou financiamento. Aí eu chegava, conversava com o comprador, conversava com o vendedor, fazia um contrato de gaveta, onde um pagava para o outro, uma escritura com alienação fiduciária e resolvia, e saía do padrão, aquele padrão compra à vista ou compra financiado pelo banco, e muitos negócios com sucesso. Mas o que precisa para acontecer isso? Primeiro, transparência. Então, colocar todo mundo na mesa, não tem um certo e não tem um errado. Se você achar uma solução que fez sentido para um, fez sentido, a gente entra com a nossa parte jurídica para validar o negócio, dar segurança para ambas as partes e trabalhar com transparência, ok. O problema é que aqui ainda tem muita gente que trabalha, conta uma história para o comprador, outra história para o vendedor, e se colocar os dois na mesa, melou o negócio porque falou coisa errada. Inventou coisa de um para o outro, coisa do outro para um. Aí não consegue chegar em solução. Então, para você conseguir chegar em soluções, às vezes, isso em todas as áreas vai acontecer isso, mas você precisa ter transparência. Sim. E se você pegar pessoas que estão no seu ambiente de trabalho, o que você vê, às vezes eu vejo muito dono de imobiliária aqui, que eu já conversei, eu tenho vários colegas que têm imobiliária, preocupado em perder corretor, não é perder, se é uma pessoa que não trabalha direito, vai deixa aí. Vai com Deus. Eu deixei um monte já. Cara, e vai com Deus. Como eu já tive vários corretores... O quanto pesa uma equipe, uma pessoa pesada no meio? Não, cara, e não contamina. existe. E eu já tive vários corretores que eu peguei, não era corretor, eu formei, eu ensinei muito para ele, e ele chegou num momento para mim e falou, eu vou abrir minha imobiliária. Eu virei para ele e falei, vai com Deus, o que você precisar de ajuda, eu te ajudo. Sim. A pessoa foi transparente, é normal a pessoa querer crescer, eu não tenho problema com isso, é um ciclo. Às vezes a pessoa chegou em determinado momento, agora eu também quero abrir o meu. Agora, tem muita gente que quer fazer por fora isso, quer roubar uma base de dados e montar uma imobiliária. Mas tantas pessoas bacanas eu peguei que montaram e vieram, e até hoje eu tenho um relacionamento com a pessoa. Não faz nem sentido, né? Porque você pega uma base de dados, eu fico pensando comigo. Aí chega uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é, me manda um WhatsApp e me liga. Beleza, quem é? Fulano de não sei onde. Beleza.
Você pegou meu número como? Ah, você gostaria de saber de não sei o quê? Eu falo, tem interesse não, irmão. Não me ligue de novo não, senão eu vou lhe bloquear. Ah, mas tem muito proprietário aqui que passa para tanta gente, nem sabe para quem que passou o contato, quer vender a casa esperado, mas é muito pouco, né? Porque o imóvel é do mercado, então você vai se queimar um relacionamento, ser uma pessoa que você pode fazer vários negócios por conta de um negócio, é muito pouco. Mas tem gente que tem a cabeça desse tamanho, pensa pequeno, né? Ah, tem gente de todo jeito. Tem gente que, putz, eu tava conversando com um cara, uma situação que teve, foi lá da Bahia. O cara, um determinado imóvel, uma casa de praia, no melhor condomínio. Aí eu falei assim, pô, aqui é uma casa que dá em torno de R$8.000 a diária no verão. R$8.000 a diária no verão, lugar de praia, muito bom. Imóvel está avaliado aqui nos 3,5 milhões, 4 milhões. É o valor da diária mesmo, da casa. Por quê? Porque é uma casa de 6, 7 suítes, é uma coisa assim. Na melhor praia lá do litoral norte. Aí eu paro para conversar com a pessoa. Pô, a casa está indo para leilão. Vamos arrematar? Bora. 5% de sinal, saldo em 30 vezes, assume os débitos. Tem quantos débitos? Não tem débito. Eu falei, interessante. Dá conta de parcela. Eu falei, pô, tá dando aqui uns 40 e poucos mil mensal. Não. No prazo que foi dado, que foi permitido, 40 e poucos mil mensal. Foi 41, 42, uma coisa assim. Aí eu falei, cara, rapaz, você pega só a locação de verão aqui. Paga o ano inteiro. Paga o ano inteiro. Paga o ano inteiro. Fecha a conta. Aí ele, mas se eu pegar, vou querer fazer isso, fazer aquilo na casa. Eu falei, irmão, do jeito que a casa tá fazendo isso, tu quer mexer em quê? Deixa liquidar. O prazo não é longo, não. Deixa liquidar a operação para você estar mexendo. Só que quando você vai falar com investidores, cada um tem uma visão. Cada um tem um objetivo. Aí você tem que saber o quê? Qual é a intenção da pessoa. Quando você fala de mercado imobiliário, a pessoa, independente de ir em um dos tamborés aqui ou em alguma casa de interior aqui, a pessoa pensa o quê? Cada um pensa uma coisa, cada um tem uma intenção. Eu quero pegar alugar, eu quero fazer Airbnb, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E você tem que entender e conectar, saber jogar o jogo. É por isso que você perguntou o que você quer fazer com o leilão. Por isso que eu falei que eu tinha as duas frentes. Uma frente é trabalhar cliente a cliente, que daí eu vou pegar o cliente o perfil dele de compra é esse, ele gosta de fazer isso, a gente vai trabalhar para ele, dar uma assessoria para ele. E do outro lado está o grupo de investimento, onde as pessoas que quiserem entrar são pessoas que confiam no nosso trabalho e elas vão entrar buscando a rentabilidade. Sim. Então, não dá para ficar ouvindo. Tem 10 caras no grupo de investimento, se a gente for ouvir a opinião dos 10, a gente não faz negócio nenhum. Então, são pessoas que confiam no nosso trabalho, na nossa expertise imobiliária, com expertise de leilão, para estar adquirindo oportunidades, vendendo oportunidades, gerando lucro e dividindo na cota de cada um. Com então, certeza. São... eu quero... É por isso que uma informação precisa faz toda a diferença. Eu vou te dar um exemplo. Tipo aquele imóvel que a gente estava trabalhando ontem. Eu não vou comentar ainda mas eu vou falar desse imóvel do outro lugar. Balneário Camboriú é um lugar legal, né? Opa! Pronto, mas não no centro, já é um pouquinho mais afastado. Tipo 20 minutos do centro, mas não é centro. Um lote de terra. Olha a importância do que é você manter a sua documentação atualizada. Um lote de 700 metros, 800 metros. Pequenininho, né? Lote de rua. Foi feito 3 pontos comerciais ali. Cada ponto comercial ali vale 400 mil. Então, 1.2. 1.2. O terreno somente ali, ele vale em torno de 250 a 300, mais ou menos. Legal? A pessoa comprou, registrou na empresa, deixou ir a leilão. Só que ela fez construção com recurso próprio e não averbou na matrícula. Eu estou trazendo para falar uma oportunidade e uma situação bem doida. Se ele não averbou, o que é que foi para o leilão? Foi o imóvel, né? Não dá para tirar o imóvel. Chuta o preço. Cara, vou chutar 50% dos 250, 125 mil. Legal. Segunda praça, 65. Só que ele conseguiu suspender o leilão.
Aí eu tô acompanhando o processo para ver se eu tenho uma abertura Minha de pegar no pós. Para ver se eu pego no pós. Mas para você ver, tem muita coisa, muita coisa. Mas você sabe que você me falou essa história agora, eu lembrei de um caso, não tem nada a ver com leilão. Quando eu trabalhava na construtora, tinha uns apartamentos remanescentes que o pessoal comprava e daí não pagava e perdia e voltava para vender na construtora. Aí um apartamento aqui no Alphavita, um cliente meu comprou, a construtora mandou, ele estava doido, quando voltar apartamento, algum dessa metragem você me dá. Eu falei, tá bom. Aí a gente pegou, voltou uma unidade pela construtora, ele negociou com a construtora e fechou a unidade. Comprou a unidade. Quando a gente foi lá eu falei, vamos lá no condomínio, eu conheci um pessoal dentro do condomínio, a gente conseguia entrar no condomínio e olhar a unidade. Na hora que a gente abre a unidade está inteira reformada. Oh, coisa linda. Tinha uns 200, 300 mil reais gastos dentro da unidade, porcelanato, móvel planejado, estava lindo, a unidade estava linda, a pedra... Até recém-entrega da construtora. Tinha acabado de entregar. O que o cara fez? O cara comprou... Negociou para a construtora aprontar. Mas ele não tinha recebido as chaves da construtora. Provavelmente ele pagou alguma coisa, portaria, alguma coisa para conseguir acessar o apartamento, fez uma cópia da chave do apartamento. Que doideira, velho. Antes dele receber, reformou o apartamento inteiro e ele perdeu. Quando ele perdeu, a construtora retomou. A construtora vendeu como se tivesse um apartamento cru. Quando o cara chegou lá, o apartamento estava inteiro reformado. Caraca, velho. E o cara que fez... não foi quase um leilão. O cara que fez não podia nem reclamar, porque o que ele fez foi ilegal, vamos falar. Ele não poderia ter reformado o apartamento, que não era dele ainda. Ele tinha só um direito de quando ele quitasse o apartamento ou financiasse, ele ia receber a chave. É quase um leilão. É quase um leilão. O cara louco. Ganhou a reforma do apartamento. Cara, em resumo, o cara souber trabalhar e saber estar antenado, o mercado imobiliário dá para fazer muita coisa, dá uma brincadeira muito legal. Em várias áreas, tá? Desde do mercado direto, que a gente vai falar venda imóvel pronto, venda lançamento, aluguel, gestão de temporada, leilão, construção, até os mercados indiretos, que você vai falar de consórcio, de financiamento. Aí já é uma outra situação que é a recompra. De seguro, que são outros mercados que... Você souber operar consórcio, mas consórcio depende de contemplar, velho. Eu tenho um aluno que ele fez uma jogada que eu achei massa, que é o quê? Ele tá assim, eu vou vender, mas a parcela fica cara para mim isso daqui. Eu vou comprar e vou usar do financiamento. Vou financiar mesmo que tenha juros. Mas minha parcela vai cair drasticamente. Só que eu vou vender. Então não interessa, vai liquidar a operação. Eu vou recomprar de mim mesmo. Então ele antecipa no financiamento e na hora de vender ele apenas liquida a operação. Tipo construção financiada que o pessoal faz. Porque o pessoal lucra comprando dele mesmo o serviço. É trabalhar o dinheiro, na verdade. Né? Você está trabalhando o dinheiro. Com certeza. E hoje eu tenho muitos amigos construtores grandes, que têm de capital para construir à vista e constrói com recursos Mas não faz sentido você construir à vista. De banco, constrói com recurso de consórcio. Porque aí é que tá. Eu vou falar de leilão. Tu compra imóvel de 1 milhão por 500, vou falar assim para arredondar a conta, por 600 e dá 150 de sinal. Se você pode dar 150 de sinal e parcelar o saldo, por que você vai dar 1 milhão? Exato. Não faz o menor sentido. Na verdade, dá para você fazer 10 ao mesmo tempo, 10 operações ao mesmo tempo. Numa dessa aí você faz de 6 a 8 ao mesmo tempo. Mesma coisa. Eu falei 10 hoje, chutei alto, mas dá para fazer 6 a 8. Aí é isso. Esse foi nosso segundo episódio. A gente sempre falando de mercado imobiliário, falando de leilão, falando dessa parte de conexão, de princípios.